Davi tem bom senso, Davi tem caráter, Davi tem testemunho, Davi tem reverência. O que é interessante é que ele chega a casa e o profeta ouve a voz de Deus. É esse pode derramar o vaso, pode derramar o azeite, que é esse o meu escolhido. Talvez o profeta olhou pela estatura de Davi, ruivo, até mesmo na tradição do povo naquela época, uma pessoa da formalidade de Davi, ruivo, da forma que ele era, ele não tinha respeito, ele não tinha consideração, e até muitos segundo a história dos historiadores, fala que Davi era fruto de um filho de um pecado do seu pai, e até mesmo agora a Bíblia também fala, segundo a Samuel, que Davi foi tirado de trás do curral, de trás da malhada das ovelhas. O que é interessante, que as ovelhas malhadas, elas são aquelas que ficam por detrás das ovelhas que são boas. Até nisso Davi tinha na sua vida, e agora o profeta desce a unção em Davi. E agora o que é interessante, que Davi, quando ele é ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Mas o que é interessante que eu enxergo aqui é uma ameaça aqui na situação, porque quando o profeta chega até a cidade, ele manda todo mundo se santificar. Mas agora, quando ele manda chamar Davi, Davi não tem que se santificar, porque a palavra de Deus fala que quem é santo, que se santifique, e quem é sujo, que se suje mais. Então o que eu entendo aqui, Davi, ele era temente aos mandamentos, Davi era obediente à palavra de Deus. Eu creio porque a palavra fala que quando Davi pastoreava, ele salmodiava, ele cantava, ele adorava, ele passava o leão, o urso, ele cantava, ele adorava. Sabe o que Deus quer dizer nessa noite? É da onde você pensa que eu não te enxergo, é que eu estou te enxergando, é que eu quero ver você adorando, é que eu quero ver você glorificando, porque uma coisa é, você não pode ser visto pelo homem, mas por Deus, ele está te vendo. E daqui agora, ele não é santificado, mas ele chega, porque Davi já andava na comunhão, e quem anda na comunhão é ligado no céu, porque o próprio Cristo falou: o que é ligado no céu vai ser ligado na terra, mas quem está ligado na terra vai ser desligado do ambiente do céu. Davi não andava no ambiente da terra, Davi andava no ambiente do céu, porque Davi fala: o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. A palavra está querendo dizer para alguém aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu estado, como você se encontra, mas Deus está falando assim: eu quero intimidade, eu quero mais de ti. E agora o que é interessante, que Saul agora é atormentado por um espírito maligno. Mas o que é interessante, que a Bíblia fala no original hebraico, é que a alegria do Senhor se afastou de Saul, não que um espírito da parte maligna do Senhor entrou em Saul. Nós temos que entender a palavra, que é o seguinte, que Deus fala na sua palavra: não tem como o homem agradar a dois senhores, ou agrada o dono do céu e da terra, ou desagrada aquele que não pode nada. Então eu entendo que esta palavra é que Deus, ele deu a permitiva para o mal entrar na vida de Saul e colocar uma depressão. E agora o que é interessante, os seus moços falam: ei, meu senhor rei, quer que nós chamamos um homem que sabe tocar, para que quando esse tormento vier sobre ti, ele vai tocar com as suas mãos e esse espírito vai sair. Mas o que é interessante é que no meio de muitos homens, de muitas pessoas, vão encontrar um jovem chamado Davi. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus neste lugar, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus está querendo, Deus está confrontando a nossa alma nesta noite, Deus está confrontando a nossa vida para nos mostrar que nós temos valores, que nós temos princípios com a sua palavra. E agora o que é interessante é que o homem fala: quer que nós encontramos um homem? O que é interessante, que havia muitos
para